E hoje o meu bate-papo aqui é com o escritor Flávio Machado, que vai falar sobre Padre Bonfim, José Maria Moreira do Bonfim, um grande empreendedor, um dos primeiros religiosos, né, digamos assim, que assumiu a batina, né, Flávio? Foi o Padre Bonfim. Em primeiro lugar, Flávio, uma alegria, né? Mais uma vez poder relembrar um pouquinho da nossa história. Você que é um profundo conhecedor. E com relação ao Padre Bonfim, o que que você poderia. Nós estamos alegres, principalmente porque estamos aqui no espaço da Academia de Letras de Crateús, que agora é um espaço bem revitalizado, graças aos esforços da diretoria atual, comandada pela Adriana Calasso, e também com a contribuição de muitos acadêmicos e do povo de Crateús, porque a comunidade também contribuiu bastante para que ficasse revitalizado esse espaço, a estação ferroviária, que estava esquecida e precisando realmente de reformas. E a Adriana, com a diretoria, fez um esforço muito grande para que nós contássemos com o espaço que temos hoje. E falar sobre o Padre Bonfim, o Padre Bonfim foi um dos religiosos mais atuantes da história da paróquia de Crateús. Ele foi o primeiro menino nascido aqui, logo que Crateús se tornou cidade. Crateús foi cidade no dia 15 de novembro de 1911 e no dia 16 de novembro daquele ano nasceu José Maria Moreira do Bonfim, filho do senhor Manuel Moreira do Bonfim e da dona Maria Teodora Bonfim. O menino se criou por aqui, tinha um apelido de Caboquinho. Era um menino de mandado da casa dos pais, estudou por aqui também. Eu li que ele foi aluno de uma das escolas da dona Alaíde Bonfim, ele foi aluno dela, e concluiu por aqui o curso primário. Dom José Tupinambá da Frota, que foi o primeiro bispo da Diocese de Sobral, a qual Crateús, a paróquia de Crateús era ligada. Então, Dom José, quando andava por aqui, percebeu no Padre Bonfim que ele era um menino capaz de se tornar um padre. Como a família era muito pobre, não tinha condição de arcar com as despesas do estudante lá no seminário, Dom José conseguiu, com a obra das vocações sacerdotais, uma vaga para que José Maria Moreira do Bonfim ingressasse no seminário. E assim aconteceu. Ele foi para o seminário, estudou no seminário menor, lá em Sobral. Depois, concluído o seminário menor, ele foi para Fortaleza, no seminário maior, de forma que em novembro de 1939 ele se ordenou. Quando ele se ordenou, ele permaneceu em Sobral durante algum tempo, trabalhando como coadjuntor da Sé, a Catedral de Sobral. Passou por lá algum tempo e em 1941 ele foi nomeado vigário de Massapê. Em Massapê ele ficou até 1943 e no início de 1944 ele foi nomeado para ser o vigário da paróquia de Crateús, a sua terra natal. E aqui ele desenvolveu um trabalho virtuoso, um trabalho de muito sacrifício, fez muitas reformas na igreja, e porque naquele tempo eles precisavam mesmo de muitas reformas. O Padre Bonfim ele se empenhou com muito afinco, criou associações pias, como a Irmãs Cristãs, também os Irmãos do Santíssimo, além de manter outros que já existiam da época do Padre Juvéncio. Muito bem, claro. Antes da gente dar sequência assim, nas realizações, na atuação do Padre Bonfim aqui, você já falou que ele celebrou a primeira missa, né? Depois vindo de Massapê. E quando, na época que ele começou a celebrar a missa, estava chegando também em Crateús a Rádio Educadora, né? Lembra? Que A educadora chegou aqui em 62, já foi depois. Ele veio para cá em 1944. A educadora, no dia 25 de agosto
de 62. 62. Não, só queria fazer referência aqui ao ponto, a data não está correta de acordo com o meu, no meu entendimento, né, com relação à Rádio Educadora, mas é que eu queria lembrar era do programa que ele fazia, que ele passou a fazer na Rádio Educadora, e eu tenho lembrança de menino, eu não lembro quantos anos, aproximadamente, talvez 7 anos, por aí. Eu acho que o rádio chegou lá em casa, mais ou menos nessa época, tinha 7 anos, e a minha mãe me colocava de joelho, rapaz, para assistir Paróquia. a voz da paróquia era o É, programa Voz da isso é às 6h30. Muito bem, Voz da Paróquia. Ela me colocava ali do lado dela para assistir, né? Para ouvir, né? Quando ela descuidava um pouquinho, eu saía, viu, Flávio? Ou seja, a minha vocação para padre não foi lá dessas melhores. Mas, enfim, foi apenas para descontrair aqui um pouco, falar dessa história. Mas você começou a falar sobre as realizações do Padre Bonfim, enquanto atuou aqui na paróquia de Crateús. Exato. E, no fim, ele foi um grande empreendedor. Crateus deve muito ao trabalho dele. Eu até trouxe o livro escrito por ele, que diz as realizações em prol do povo de Crateus. Construção do salão paroquial. Aquele onde funciona o colégio dos funcionou funcionou o colégio, o salão paroquial. Colégio Pio XII, hoje. Também a construção da maternidade da Senhora de Caridade, fundação do Patronato Senhor do Bonfim. Foi em 1958 que ele fundou o Patronato Senhor do Bonfim e também o Ginásio Pio XII. Peraí, só um adendo aqui. Patronato. A escola normal é o mesmo patronato? A Escola Normal Rural foi instituída pelo professor Luiz Bezerra em 1942. Que funcionava aqui em Garanhuns. Aí, em 1900, na década de 50, o Padre Bonfim comprou aquilo ali ao professor Luiz Bezerra e instalou ali o patronato Senhor do Bonfim. Trouxe umas freiras do Crato, comandadas pela irmã Palmeira, e instituiu o patronato Senhor do Bonfim, que acolhia jovens senhoritas que estudaram lá, e muitas delas são algumas nem mais existem por aqui, mas as que ainda estão por aqui se lembram muito bem do Patronato Senhor do Bonfim. Foi criado em 1958. Interessante que o Ginásio Pio XII foi criado também pelo Padre Bonfim na mesma época. Mas no lugar do ginásio Pio XII, Flávio, ali nas instalações do ginásio Pio XII, quando ele adquiriu, já existia escola? Já era? É o seguinte, ele criou o ginásio Pio XII e começou lá no patronato, no mesmo prédio do patronato. Aí depois se mudou para o salão paroquial, Certo. que é onde funcionou o ginásio Pio XII. Foi ginásio, escola de ensino fundamental, naquele tempo era ginasial, e depois, através do MEC, ele conseguiu. Certo. Só para entender aqui, onde é a Cúria Diocesana hoje, salão paroquial? Nem coisa paroquial naquele tempo. Pois é, mas o Aí, ginásio Pio XII funcionou ali, ao lado? o Pio XII funcionou onde Tá certo. salão paroquial. Certo. Salão paroquial. A Cúria já veio bem mais para cá. Tá certo. Cúria era a casa paroquial. Certo. O Padre Bonfim morava ali. E prevendo que a diocese ia ser instituída, ia ser formada, por sinal, ele fez um grande trabalho para a criação da diocese. Aí ele demoliu a casa paroquial e construiu o Palácio Episcopal, onde hoje está a Cúria. Certo. Muito bem. O Padre Bonfim, a exemplo, apesar não, ele teve a influência do Dom José do Pinambá da Frota, do Sobral, certo? Que era visto como, e foi demonstrado isso, como um grande empreendedor, Dom José do Pinambá da Terra, certo? E o Padre Bonfim automaticamente entrou nessa mesma linha do isso deixando a parte religiosa, mas empreendendo, O correto? Padre Bonfim, a exemplo de Dom José fez muitas coisas de Sobral, muitos prédios, a casa de saúde, o seminário, o abrigo também, Colégio Sobralense, o seminário diocesano de Sobral é um mundo de construção. E Mas aí, pô, só para continuar aqui. Ah, o Padre Bonfim estava nessa atuação. Você esqueceu de um detalhe que você já me falou,
E foi uma ação dele, a ampliação ou a criação do cemitério São Miguel? Não, ali foi em 1968. O cemitério era pequeno e ele tinha terrenos ligados ao cemitério que pertencia à paróquia, Sei. pelo lado de cá, pelo lado da rua Padre Juvencio, e também por aquela rua, outra rua paralela, a outra rua que é hoje a Rua Raimundo Alves. Então ele resolveu ampliar o cemitério em 1968. Uma turma, muita gente do colégio, lá do bairro São José, com pessoas ligadas à paróquia, à diocese de Crateús, resolveram contestar essa ampliação. Isso causou uma polêmica muito grande. Isso foi em Uma dúvida. Nesta época, o Dom Fragoso já havia chegado aqui até lá? Isso foi em 68, não foi estar aqui desde 1960. Tá certo, muito bem. E pelo que você já me falou também, com a chegada do Dom Fragoso e a frequência dos trabalhos, começou a haver uma certa divergência entre o Dom Fragoso e o Padre Monfort. As ideias de Dom Fragoso, que era um homem com a mente voltada para a popularidade, para que o homem do campo, cada um, se sentisse, tivesse a sua autoestima, se sentisse gente mesmo, porque existia uma época em que a pessoa era comandada. Lá no interior ele fazia o que o patrão dele queria, né? No tempo do voto de cabresto, se o patrão dissesse, você vai votar em fulano, ele tinha que votar ali mesmo. Então, com a chegada do Dom Fragoso, com a criação das SEBs, Dom Fragoso começou a abrir a mente de muita gente, e por conta dessa situação aí, o padre Bonfim era muito conservador, com quem era também o bispo diocesano, que era Dom José de Pinambá da Franca, por quem ele foi educado. Então, essas ideias eram divergentes. Por conta disso aí, existia assim, um certo antagonismo entre as ideias do bispo e as do padre Bonfim. Certo. As SEBs que você mencionou aí eram as comunidades agrárias, né? Que tinham um papel, como você disse, de conscientizar a população, de mostrar os direitos das pessoas, não é isso? E o Dom Fragoso teve assim uma influência muito grande, a sua passagem para Crateús, teve uma influência muito grande neste aspecto da evangelização, do despertar da consciência do homem, principalmente do homem e da mulher do campo, enfim. Mas ele, nessa área do empreendedorismo, ele não teve muita atuação, né? Podemos até dizer que o Padre Bonfim fez muito, né? Bonfim ele foi quem? A ideia do Padre Bonfim, a Diocese de Crateús, naquele tempo, foi instituída pela ideia do Padre Bonfim, que foi acatada por muitas autoridades, deputado federal, Expedito Machado, Antônio Coelho Mascarenhas, naquele tempo, Claudino Salles, Chico Lopes, muitas autoridades governamentais também. E então, o Padre Bonfim foi um grande idealizador da instalação da Diocese de Crateús. Muito bem. A gente pode também acreditar na conta, digamos assim, na conta do Padre Bonfim, o Colégio Pio XII. O Colégio Pio XII, além de outras instituições, como o Instituto Santinês, a Dona da Elite e demais outras escolas, Pio XII foi uma referência na cidade. Por muito tempo, né? Durante muitos anos, Muita gente, as pessoas passaram. tem você para ingressar no ginasial, se terminava o primário, tinha que fazer um exame de admissão para ver se estava realmente capacitado para ingressar, acompanhar o primeiro ano ginasial. Existia o exame de admissão. Muito bem. Então, o Padre Bonfim hoje é a personalidade que nós estamos iniciando aqui esse bate-papo. E nós vamos conversar com. Sim, mas nós esquecemos, Flávio, esquecemos não, que nós vamos falar ainda. O Padre Bonfim, num determinado momento, com relação ao Dom Fragoso, começaram a ter aqueles desentendimentos, no choque de ideias, digamos assim, e o Padre Bonfim teve que abandonar a batina, né? Como é que foi essa passagem? Em 1969, Dom Fragoso teve a ideia de fazer com que as paróquias de Crateús e Novo Oriente fossem administradas por uma equipe. Até ali, o Padre Bonfim era o vigário de Crateús e a paróquia era administrada por ele. Com essa ideia aí de formar uma equipe formada pelo Padre Elismar,
Dom Fragoso, Padre Geraldinho, Padre Alfredinho. Então, e Padre Bonfim, a ideia era esses 5 religiosos tomarem de conta da administração dessas 2 paróquias. Mas o Padre Bonfim não aceitou. Por conta disso aí, na reunião do dia 18 de abril de 1969, quando o Padre Bonfim disse que não aceitava aquilo ali, que ele era quem precisava permanecer, Dom Fragoso bateu o martelo e disse: ou você aceita ou você vai ser destituído da paróquia. Segundo Dom Fragoso, ele mudou de cor quando Dom Fragoso falou isso aí. Mas Dom Fragoso manteve essa palavra e aconteceu que ele recebeu uma carta de destituição da paróquia Senhor do Bonfim. E ele esperou ainda ser chamado, porque ele recebeu muita solidariedade, cartas, manifestos, até abaixo-assinado de pessoas. A Câmara Municipal interviu nisso aí, se pronunciou. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará também. Então, ele esperava que Dom Fragoso voltasse atrás, mas Dom Fragoso não foi, né, redentivo e manteve a palavra. Por isso, o Padre Bonfim se afastou, foi afastado da paróquia. Bom, aí, depois dele afastado da paróquia, ele, já sem batina, resolveu casar, certo? Ele continuou as atividades dele como professor do Colégio Pio XII, diretor também do Colégio Pio XII, e depois de algum tempo ele pensou em casar. Primeiramente, o bispo não concordava, o Vaticano também não concordava, pedia que ele pensasse mais um pouco, mas ele acabou casando com a sua prima, a professora Joaninha, que era dele, também funcionária e professora do Colégio Pio XII, e ele casou em 1975 já. Muito bem. Então, amigos, é o seguinte, tanto o Dom Fragoso quanto o Padre Bonfim, nessa área religiosa, digamos assim, da nossa Igreja do Bonfim, deram a sua parcela de contribuição para com a nossa cidade. Um na evangelização, com maior acentuação, digamos assim, outro na evangelização, mas também no empreendedorismo. Exatamente. Então, foram duas grandes personalidades da nossa cidade. Dom Fragoso, nascido na Paraíba, né, senhor? Em Teixeira, Paraíba, na cidade da Paraíba. Cidade da Paraíba. Quando ele foi nomeado bispo daqui, ele estava atuando em São Luís do Maranhão. E o Padre Bonfim é natural de Crateús. Natural de Crateús. A coincidência é que o Padre Bonfim faleceu no dia do aniversário dele, no dia 16 de novembro de 1994, quando estava completando, naquele dia, 83 anos. E nasceu no ano que foi a nossa cidade foi. Exato. Ele nasceu, foi o primeiro menino que nascido quando a cidade de Crateús era para a cidade. Muito bem. Se Flávio Machado, nos seus arquivos aí da memória, tiver mais algo a lembrar que seja interessante a gente falar sobre a história do Padre Bonfim, fique à vontade. Quando o Padre Bonfim, ele era uma pessoa que tinha uma mente de empreendedorismo muito grande, ele, entre outras campanhas, ele fez a campanha das garrotas. A campanha das garrotas, ele tinha comprado para a paróquia, a fazenda ali, depois do Carnaval, e ele, para povoar essa fazenda, ele achava, porque o ano de 1960 foi um ano de seguidos invernos. Sim. Não teve nenhum ano de 1960 que não tivesse um bom inverno. Houve dois alagamentos, em 64 e 67. E então, para ver se a paróquia tinha mais um rendimento, ele resolveu comprar essa propriedade, o senhor Francisco Frederico Aguiar, Chico Aguiar, e também para povoar a paróquia, ele fez uma grande campanha para povoar lá a propriedade. Fez a campanha das garrotas. Sim. Em cada sermão que ele pronunciava, em cada contato que ele tinha com algum fazendeiro, com pessoas que pudessem contribuir, ele pedia uma garrota. Sim. E essas garrotas foram todas para o Ponciano, mas quando Dom Fragoso chegou, pegou essas terras aí e doou para pessoas que moravam por lá. Doou tanto a propriedade como também doou
o gado que existia lá. E com referência ao Patronato do Senhor do Bonfim, que é hoje o Colégio Pio XII, o Dom Fragonço também resolveu entregar, doar ao Estado, tanto o prédio como os equipamentos, doou ao Estado, porque, no meu entender, aquilo ali seria uma fonte de que a paróquia, a diocese, tivesse mais um rendimento e apresentasse também um trabalho em benefício da educação de Crateús. Né? Mas, E até ficasse no domínio da família também, né? perfeitamente, mas o Dom Fragonço resolveu doar ao governo do Estado. César Carlos de Oliveira era o governador nessa época. Foi ele quem acatou essa ideia. Claro, você também falou que, com relação à Igreja de São Francisco, ele iniciou, né, uma campanha. Em 1944, a Igreja de São Francisco tinha um terreno doado pelo seu Gentil Cardoso e ele iniciou uma grande obra lá para que ela fosse construída. A Igreja de São Francisco demorou muitos anos para ser construída. Foi, né? Demorou cerca de 40 anos, porque embora ela já tivesse condição de ser servida, de servir ao povo, algumas rezas, algumas celebrações eram feitas por lá, mas ela só foi concluída mesmo em 1984, com muitas campanhas acontecidas. Muito bem. Então, amigos, hoje nosso personagem foi José Maria do Moreno Bonfim, Padre Bonfim, na visão, mediante os conhecimentos de Flávio Machado, o nosso historiador, membro da Academia de Letras de Crateús. Então, Flávio, agradecer pela disponibilidade de poder falar sobre este grande personagem e que outros personagens virão, né? Vamos falar sobre outras personagens aqui da nossa cidade. Demais é me agradecer pela oportunidade. Muito bem, é isso aí. E vamos Crateús vai aniversariar, né? 194 anos. 194 anos. Muito bem, participação política. Veja aqui, Paulo, só para tirar. Ainda tem muita gente que tem essa dúvida. Hoje, 100 anos de Crateús, é outro 190 e tantos. Explica aí para a população. Que é 194 de emancipação política. No dia 6 de julho de 1832, Crateús, que ainda naquela época pertencia ao Piauí, foi emancipada, né? Se desvinculou do Piauí, digamos assim. Fã, que é o atual Castelo do Piauí. Então ficou com a sua autonomia, né? E em 1911, a Vila Príncipe Imperial, que era o nome anterior, em 1911 já era Crateús, já era Vila de Crateús, porque ela foi Príncipe Imperial até 2 de dezembro de 1889. Sim. Quando, com a queda do Império, então mudou também o nome da Vila Príncipe Imperial para a Vila de Crateús. Muito bem. E em 15 de novembro de 1911, a vila se transformou em cidade. Por isso que o pessoal confunde as duas datas. Muito bem. Feitos os esclarecimentos, dia 6 de julho, agora de 2026, a nossa cidade completará 194 anos De emancipação. de emancipação política. Então, um forte abraço a todos vocês e até a próxima.